A gente vive um mundo cada vez mais apressado, ninguém tem tempo pra nada, todo mundo tem que ir de um lado pro outro, trabalho, faculdade, filho, enfim, ninguém tem mais 200 horas pra ficar gastando em muito jogo por aí. E nesse contexto de vida adulta, em que a gente tem cada vez menos tempo pra realizar nossos hobbies, eu comecei a valorizar muito mais jogos curtos, que você consegue zerar ali em poucas horas, em um final de semana, ou jogando algumas vezes durante a semana. Enfim, jogos que você não precisa ir despender 100, 200 horas pra conseguir completar ou mesmo zerar. Então se tu tá sem paciência aí pra jogo longo, ou se você é CLT e tem muito pouco tempo pra jogar e quer aquela sensação de conseguir pelo menos zerar um joguinho por mês, esse vídeo aqui é pra ti. Tem umas dicas valiosas. Bora lá. Queria começar esse vídeo aqui com Roa, um dos primeiros jogos que eu joguei no meu Xbox Series S. Esse jogo aqui é bem interessante, ele é um jogo 2D em que o desafio ele é bastante reduzido. E o que chama muito a atenção nesse jogo aqui é o seu estilo de arte. Eu até comentei no review que eu fiz desse jogo há um bom tempo atrás, quando eu tava no começo da produção aqui de vídeos. Vou deixar até o card passando aqui para quem quiser ver o review. Que ele lembra muito as artes do estúdio Ghibli. Ele tem ali uma paleta de cores bastante viva, tem esse tom bucólico, naturalista, muito característico do estúdio Ghibli. E ele também traz uma história fofinha de uma fada que ela precisa passar por alguns desafios. Não vou entrar em detalhes porque é bem simples e como o jogo é curto, não vou entrar em muitos detalhes de nenhum deles aqui. Eu só queria deixar assim o plano de fundo, o contexto e mostrar algumas coisas para vocês, porque é um joguinho bastante interessante. Além de ele ser um jogo curto, ele serve também como um jogo para te desestressar, porque ele não oferece um desafio muito grande. Você vai basicamente passando as fases, tem alguns inimigozinhos, você consegue algumas habilidades, resolve alguns puzzles que são interessantes e ainda aprecia essa arte bucólica que o jogo te proporciona, que é bem legal. Recomendo bastante. Roa é um jogo muito fofinho e é curto, dá pra zerar aí no final de semana, bacana. E é muito bacana também o like, você já pode deixar agora no vídeo aqui. Deixa o like, assiste o vídeo até o final e se não gostar das dicas, tira o like, não tem problema. Desce o cacete aí nos comentários. Enfim, mas se tu gostar do vídeo é bom que o like já tá aí. Então deixa o like, assiste até o final, bora continuar. Outro jogo que dá pra zerar num final de semana ou mesmo numa tarde, se você for um pouco mais rápido, é What Remains of Edith Finch. E manos, esse jogo aqui é aquele tipo de jogo que tu zera e fica assim, ó. Uma hora olhando pro nada e pensando em tudo que tu acabou de consumir nesse jogo aqui. É um tipo de jogo que ele vai te fazer refletir muito a respeito da vida, a respeito das escolhas, vai te fazer valorizar as pessoas que tu tens ao teu redor. E num contexto geral, a Edith Finch, ela volta para uma casa antiga da família dela e encontra diários que vão mostrando a vida de várias pessoas daquela família. E é curioso entender como a vida de cada um dos integrantes dessa família se desenrolou. Enfim, manos, é um jogo bastante reflexivo, ele vai te fazer ficar pensando a respeito da tua vida. Ele é um jogo bastante simples, ele é basicamente em primeira pessoa e tu resolve alguns puzzles. Tem alguns momentos que ele te mostra algumas outras perspectivas, tipo uns minigames assim. Mas acima disso ele te proporciona uma experiência reflexiva muito boa. Como eu comentei, ele é curtinho, dá pra zerar numa tarde. Eu creio que eu zerei em 2 horas e assim, sem pressa, tá? Então é um jogo que tu pega, zera e fica pensando na vida um bom tempo. E agora partindo para um outro espectro, né? Um outro gênero aqui, eu queria falar de Nocturnal. Esse aqui é pra quem curte um Metroidvania, digamos assim, mas ele não é Metroidvania de fato. Você não tem um mapa interligado, nem aqueles desafios todos. Você vai basicamente avançando nas fases, no cenário, no enredo, né? E ele conta uma história de uma espécie de irmandade que adora o fogo sagrado. E o protagonista ele sai para uma viagem e quando ele retorna, a espécie de monastério que eles têm lá está completamente tomada por um tipo de escuridão que traz alguns monstros, né? E aí ele tem que usar o fogo para conseguir passar por essa escuridão. E o jogo incorpora muito bem essa questão do enredo dentro da jogabilidade. Tem muitos puzzles que vão depender ali do quanto você pode conseguir carregar o fogo de um lugar para o outro. Você precisa iluminar algumas áreas. E você também vai pegando novas habilidades, né, desse fogo sagrado. É um jogo bastante interessante e eu acho que ele é muito pouco comentado. Nocturnal merecia muito mais atenção do que ele tem. É um jogo bem interessante, ele tá também na minha lista de Dark Fantasy Games, vou deixar passando o card aqui. E cara, merece mais atenção, Nocturnal é um jogo muito bom. E já que eu falei em Metroidvania, aqui a gente tem um Metroidvania simplificado. E Tora. Caras, a arte desse jogo aqui é sensacional, ela já chama a atenção logo de cara. E uma coisa também que me fez ter um apreço por esse jogo é porque ele incorpora uma mitologia que a gente não está muito acostumado. Ele é um jogo baseado na mitologia maia, em que você interage com diferentes personagens dessa mitologia que estão bastante inseridos
no enredo do jogo. Além disso, o jogo tem um combate bem gostosinho, ele é bem simplificado, tudo aqui nesse jogo é simples, mas absolutamente muito bem feito. É um gameplay gostoso de se jogar, é um gameplay que você não enjoa com facilidade, tem um backtracking ali interessante de se fazer e ele oferece um desafio se você quiser fazer os 100% ali, mas se você quiser só zerar, é um jogo curtinho, dá pra zerar dentro de uma semana, acho que 10, 12 horas dá pra zerar tranquilamente, até umas 15 no máximo. Enfim, e Tora é um Metroidvania-like, digamos assim, porque ele tem uma conexão de mapas bem simplificada, mas que você vai avançando e a atenção fica sempre para os novos cenários. O backtracking ele é totalmente opcional aqui nesse jogo, mas é uma experiência muito gostosinha, uma mitologia diferente do que a gente está acostumado, os comandos são responsivos, tem uma trilha sonora bem legal, um visual muito bonito, enfim, um joguinho muito competente que também merecia mais atenção, assim como Nocturne que eu comentei há pouco. Joga em Tora, um joguinho curto, mas muito bom. E por falar em muito bom, agora eu queria comentar a respeito de um dos jogos que eu mais gosto na vida, Gris. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu já falei várias e várias vezes a respeito de Gris aqui no canal. Tem review, vou deixar passando aqui no card. E manos, sempre que eu vou falar sobre Gris eu procuro melhorar as palavras que eu uso para classificar esse jogo aqui, mas é sempre muito difícil. Gris é um jogo sem diálogos, que tem uma arte feita em aquarela absolutamente linda, de um dos estúdios que eu mais gosto, o Nomada Studios, que é um estúdio francês. E caras, é um jogo totalmente sensível, que fala sobre a superação do luto. E como eu comentei, sem nenhum diálogo. Ele vai te mostrando o avançar daquela história e vai te causando sentimentos apenas com arte, aquarela e trilha sonora. É tudo absolutamente muito bem feito, os comandos são bons. Ele tem um certo desafio, mas na medida certa para você se sentir progredindo, mas acima disso é um jogo absolutamente artístico, bonito, sensível e sentimental. Eu recomendo demais, além de, claro, ser um jogo curto aqui, como eu comentei nessa lista. Ele é um jogo curto, mas é muito bom. Tá no meu top 10 jogos da vida, absolutamente sensacional. Joguem Gris, me agradeçam depois. E falando em jogo sentimental, esse que é um pouco menos emocionante, digamos assim, mas que ele te causa sentimentos muito positivos, Mika and the Witch's Mountain. Eu já falei várias vezes de Mika aqui no canal, tem review aqui também, vou deixar passando o card ou na descrição. Enfim, nesse jogo aqui você é uma bruxinha que chega numa ilha paradisíaca e tem a sua vassoura quebrada. E para você se formar como bruxa na academia, né, você precisa consertar sua vassoura, e a maneira que você encontra de fazer isso é fazendo entregas numa ilha paradisíaca muito fofa, muito bucólica, muito agradável de se jogar esse jogo aqui. A trilha sonora ajuda bastante para te causar esse sentimento de calmaria, esse sentimento de paz. E o visual inspirado ali em Zelda Wind Waker também te causa esse sentimento completamente bucólico. Já falei várias vezes desse jogo aqui no canal. É muito gostosinho, você vai para um lado, vai para outro, você começa a decorar os locais da ilha, se transforma tipo num bairro da sua cidade. É muito gostosinho. O jogo tem ali alguns desafios que foram implementados depois, mas que também são bem calmos de se fazer, basta você realizar algumas vezes, vai terminar tudo. Dá pra terminar o jogo aí em umas 10 horas, então um final de semana ou então durante a semana você consegue zerar. Ele tá todo em português, dá pra entender tudo, a história é gostosinha, parece um filme do estúdio Ghibli, né? Novamente citando aqui, né, no primeiro e no último jogo. Ele lembra, na verdade, mais especificamente, aquele filme lá, O Serviço de Entregas da Kiki, inclusive eu falei isso no review. É muito gostosinho, caras. Joguem que vocês não vão se arrepender. Mika and the Witch's Mountain é um cozy game maravilhoso. E por falar em cozy game, né, você tá ligado aqui no canal, se você gostou desse vídeo aqui, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que eu falo justamente sobre dicas de cozy games, os meus cozy games favoritos. Assiste lá que tá bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.